Glória a Deus. Amém, meus amados. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tua santa palavra, Senhor Deus, que tu revela a nós. Faz-nos, Senhor, como essas crianças, Senhor, para ouvir, compreender, Deus, as maravilhas do teu reino, da glória do teu reino. Oh, Deus, e nos ajuda, Senhor Deus, a andar essas verdades que o Senhor tem revelado a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nessa passagem aqui, Jesus está falando com alguns discípulos, não somente os 12, mas ele está falando num contexto em que ele havia enviado 70 discípulos para ir à frente dele pregando o evangelho, preparando o caminho para a chegada nele, nas vilas, nas cidades. Então esses 70 foram enviados pelo Senhor de 2 em 2, com autoridade pelo Senhor, para expulsar o demônio, para curar enfermos, né, abrir a vista aos cegos e fazer milagres. E eles então, depois de alguns dias, eles retornam, isso na região da Galileia, eles retornam e trazem um relato bem entusiasmado, né, para o mestre: ó Senhor, né, pelo teu nome os espíritos se sujeitavam e tudo mais. Então, Jesus, então, ele traz essa palavra aqui, ele fala isso, né? E ele diz, esse trecho que nós lemos aqui, e primeiramente nós vemos que a palavra diz que Jesus, naquela mesma hora, ele se alegrou em espírito. Quando Jesus se alegra, irmãos, ele não se alegra por um prazer pessoal, ele se alegra por algo que está relacionado à vontade de Deus e ao reino de Deus. Porque esse era o propósito dele aqui na terra. Então, o que ele vê alegra o espírito dele, por ver a vontade de Deus se cumprindo, o reino avançando por meio de pessoas a quem ele chamava para seguir. Então, Jesus se alegra em espírito. E ele alegra-se em espírito e ele faz uma oração. Vejam que isso que ele fala em seguida é uma oração ao Pai. Ele diz: Graças te dou, ó Pai. Ele ora, uma oração breve, de um versículo somente, em que ele expressa gratidão a Deus. Uma oração de ações de graças a Deus. Né? Maravilhoso, né? Isso aqui. Né? E ele agradece a Deus por quê? Né? Pelo que ele estava vendo, não somente pelo resultado do trabalho daqueles discípulos. Não era por isso que ele estava dando graças a Deus. Embora ele se alegrou também pelo trabalho, que era o reflexo da sua mensagem pregada, do reino de Deus que estava entre eles, mas ele se alegrava aqui por outra coisa. E ele diz em seguida, por que ele se alegrou? Porque o Pai ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes, aos entendidos, mas revelou às criancinhas. Olha só que maravilhoso. Jesus dá graças a Deus por isso. Que bom, Pai, que tu revelasse essas coisas para as criancinhas. O que Jesus estava se referindo aqui? Que coisas essas que ele revelou para as criancinhas e ocultou aos sábios? Por que ele ocultaria
alguma coisa daquilo que ele deseja transmitir, se ele veio para pregar o evangelho e falar do reino de Deus para as pessoas. Né? Ele pode conjecturar, né? Por acaso Deus tem prazer em esconder alguma coisa da sua criação, das pessoas? Deus se regozija com isso, em fazer mistérios? Né? Deus tem prazer em que algumas pessoas fiquem na ignorância, nas trevas da ignorância, sem ter conhecimento? Né? Porque Deus aprove a Deus ocultar aos sábios e entendidos. Né? Será que ele estaria brincando, fazendo um jogo, né, com algumas pessoas, abrindo o acesso do conhecimento para alguns somente pelo critério de ser criancinhas, e fechando o acesso ao conhecimento seguindo o critério somente de ser pessoa sábia e entendida? Né? O que Jesus estava dizendo? Né? A sabedoria e o conhecimento humanos, as ciências, as artes, a filosofia, essas coisas, elas não são ruins em si mesmas. Essas coisas não são ruins. Pelo contrário, né? O próprio Deus é que deu essas coisas para o homem. O próprio Deus encheu Salomão de sabedoria. Ele disse: olha, eu vou te dar sabedoria como ninguém teve, nem antes e nem depois. O apóstolo Paulo, ele era sábio. Pedro deu testemunho disso na epístola. Em 1 Pedro, ele diz: olha, né, assim como o nosso irmão Paulo vos escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, em alguns pontos que os indoutos distorcem, assim como as demais escrituras. Então, Deus deu sabedoria. Lucas, que escreveu o Evangelho, que era a companheiro de Paulo nas viagens, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele era um médico. Ele escreveu todos esses 2 livros com muita sabedoria. Então, havia sabedoria nesses homens. E eles temiam a Deus e conheciam as coisas de Deus. Então, Deus não tem, irmãos, nenhum problema com a sabedoria em si mesmo. A sabedoria em si mesmo não tem problema nenhum. Ela não é impeditiva de se conhecer a Deus. Agora, o problema, irmãos, reside na sabedoria destituída do temor de Deus. Sabedoria humana sem ter conhecimento de Deus, sem levar em conta o Deus que é a fonte de toda sabedoria. A sabedoria humana que se satisfaz consigo mesmo, que é independente de Deus. Esse tipo de sabedoria, ela leva ao orgulho e à arrogância. E essas coisas realmente são contrárias a Deus. Esse tipo de sabedoria, ela é, como eu disse, destituída do conhecimento de Deus, induz as pessoas, aquela que se acha sábia, induz ela a acreditar que ela é superior ao seu semelhante, ao seu próximo, por ser mais sábia. Então, esse tipo de sabedoria, né, leva a pessoa a se achar. Então, ela às vezes tem uma mente mais privilegiada, às vezes porque teve mais oportunidades na vida também. E por conta disso, ela se acha melhor que o próximo. Se a pessoa se sente dessa forma, irmãos, com esse orgulho, se sente cheia de si mesma, é porque ela tem um conceito muito elevado de si mesma, ela tem alta consideração por ela e pouca consideração para com o seu próximo. Dificilmente essa pessoa vai estar disposta a aprender com outra pessoa. Principalmente se essa outra pessoa for mais humilde, mais simples. Se essa outra pessoa não tiver nenhuma formação ou nenhuma posição social. Se a pessoa não tiver uma posição assim, ela vai olhar e vai ver, não, essa pessoa não tem nada para acrescentar no meu conhecimento. Então, esse tipo de sabedoria, irmãos, que leva a essa posição orgulhosa do coração, né, ela deixa o espírito da pessoa predisposto a rejeitar o aprendizado, a rejeitar o conhecimento, a rejeitar qualquer coisa, né, que venha de outra pessoa que ela considera inferior. Então, esse tipo de sabedoria afasta do conhecimento de Deus. Estes são os sábios deste mundo, né, cuja sabedoria, né, Paulo diz que Deus destruiria
essa sabedoria. Em 1 Coríntios, a palavra diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele completa dizendo que essa sabedoria, Deus a tornaria louca. Deus tornaria louca a sabedoria do mundo. Uma loucura. Ele se aprofunda mais ali em 1 Coríntios sobre esse ponto. O apóstolo Tiago, quando ele escreve a carta, Tiago 3,15, ele se aprofunda mais com relação a essa sabedoria. Ele diz que ela é, primeiramente, terrena, ou seja, ela é dos homens, mas não só dos homens, ela é animal, ou seja, ela é irracional. Por mais que essa sabedoria é cheia de intelecto e de razão, ela se contradiz com a verdade de Deus. Então ele diz que essa sabedoria ela é terrena, é animal, e ele vai mais fundo ainda, ela é diabólica. Ou seja, ele dá a esse tipo de sabedoria uma origem espiritual das trevas. Essa sabedoria ela supera a esfera física, a esfera humana, para receber os seus impulsos de uma sabedoria diabólica das trevas. E quando nós falamos de sabedoria que vem das trevas, nós já podemos ser remetidos a Gênesis, onde tudo começou. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa essa sabedoria. Aquela árvore que tentou a Eva e que enganou a ela, representa essa sabedoria. É uma sabedoria que seduz a humanidade, uma sabedoria que encanta os olhos. Quando Eva olhou para aquele fruto, ela disse assim que o fruto, ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A oferta da serpente foi que, se ela comesse, ela ia saber tudo. E ela seria igual a Deus. Uma oferta e uma proposta tentadora. Então, essa sabedoria, que é animal, que é diabólica, ela é tentadora e ela seduz. Porém, ao mesmo tempo que ela é tentadora parece agradável, ela distancia do conhecimento de Deus. Ela afasta o sábio de Deus, por causa dessa sua posição orgulhosa. Essa sabedoria, ela estabelece o seu próprio caminho, independente dos caminhos de Deus, independente da vontade de Deus. Essa sabedoria, ela não quer ser moralmente tutelada. Ela não quer romper com as amarras que freiam a iniquidade, que freiam o pecado e a maldade humana. Essa sabedoria não quer esses limites morais que o próprio Deus colocou dentro de nós. Então essa sabedoria, ela rejeita essas coisas e ela quer liberdade para praticar todos os atos, mesmo que perversos. Por isso ela é irracional, ela é terrena e é diabólica. Pessoas sábias fazem coisas terríveis. Pessoas inteligentes fazem coisas que, às vezes, nós não conseguimos compreender como é que um ser humano teve a capacidade de articular tal ação, de fazer tal maldade. Então, dessa forma, essa sabedoria, irmãos, ela faz mais. Além dela liberar para a maldade, para a prática do erro e do engano, ela sempre se justifica, se auto-justifica. Ela sempre encontra um discurso dentro da razão, para demonstrar que aquilo não é errado. Ela consegue encontrar, de forma racional e intelectual, uma justificativa para quê? Para permanecer naquele caminho e naquele erro. A verdadeira sabedoria, irmãos, que está
amplamente, né, descrita ali no livro de Provérbios, né, ela vem somente de Deus. Somente de Deus. Provérbios 9:10. O temor de Deus é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. O princípio da sabedoria, nós podemos entender como o começo da sabedoria, mas também como um princípio, uma base para a sabedoria. Qualquer sabedoria, sem ter o temor de Deus como base, ela é animal, terrena e é diabólica. O temor de Deus, ou seja, é o profundo respeito e reverência à santidade de Deus, que me leva a corrigir os meus atos, as minhas atitudes, para estar alinhado com os princípios de Deus. Esse é o temor que faz de mim um homem sábio, que pode fazer de mim um homem sábio. Em Romanos, então, conhecer a Deus, irmãos, por meio da fé, é ter acesso a essa fonte inesgotável de sabedoria. Aquilo que Jesus estava falando ali, que oculta aos sábios, mas que revela aos pequeninos. Começa por um espírito aberto, preparado para ouvir a Deus, para aprender de Deus. Em Romanos 11:33, Deus tem muito para nos ensinar. Paulo, numa doxologia, num cântico de louvor a Deus, ele diz assim: ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha só, irmãos. Ele se regozija com a profundidade do conhecimento, da sabedoria de Deus, das riquezas de Deus. E ele expressa esse cântico aqui e ele conclui dizendo que são inescrutáveis, ou seja, são insondáveis. Impossível de se conhecer todos os caminhos de Deus. Por mais que você mergulhe na sabedoria, no conhecimento, nas riquezas de Deus, você sempre tem mais para aprender e para receber e para experimentar desse Deus. Ele é uma fonte inesgotável, disposta e aberta às criancinhas, aos pequeninos. Jesus, ele já havia falado, irmãos, Mateus 18:3, né, que aquele que não se fizesse como criança, ele não entraria no reino de Deus. Ele já tinha falado isso no próprio Evangelho de Lucas, também em Mateus. Eles discutiam para ver quem era o maior no reino de Deus, e Jesus então trouxe um menino, colocou no meio deles: olha, vocês estão vendo essa criança? Aquele que não se fizer como criança, ele não entra no reino de Deus, não tem acesso ao reino de Deus. E agora, quando nós lemos esse versículo aqui de Lucas, aqui no começo, Jesus se alegra porque Deus, o Pai, ele ocultou essas coisas aos sábios e inteligentes, mas revelou às criancinhas. Ali entre eles não havia nenhuma criança naquele momento. Estava ele e os 70 discípulos. Então essas criancinhas, ele se referia àqueles 70 discípulos. Eles eram como crianças. Por que que para eles puderam experimentar essas coisas? Porque, olha só, Jesus, ele, no seu ministério, ele andava pela Judéia, pela Galiléia, Samaria principalmente, até por Decápolis, até em Tiro ele teve também, que era outra nação, mas principalmente Judéia, Galiléia, Samaria. Né? E ali Jesus aparece, ali ele ensinava e pregava e curava os enfermos, fazia os sinais. E ele aparece, né, de uma forma independente do sistema religioso da época. Ele não veio com uma carta de recomendação, com um currículo, com uma referência. Ele não veio de uma escola rabínica lá dos fariseus, embora ele deva ter aprendido na sinagoga no começo, quando criança, certamente ele aprendeu dessa forma, mas ele vem de forma independente fora do sistema religioso. Ele não surgiu também de uma elite intelectual, dos nobres. Ele não era de sangue nobre, pelo menos, embora ele fosse, mas ele não nasceu em berço nobre. Ele não nasceu entre os intelectuais, entre os saduceus, os herodianos. Ele não pertencia a nenhum grupo religioso
ascético, né, como os essênios, que talvez João Batista pertencesse, aqueles que se isolavam, como os monges depois no Novo Testamento, na Nova Aliança. Ele também não pertencia a um grupo radical como os zelotes, que queriam, né, por força, se libertar do Império Romano. Então Jesus não se identificava com nenhum grupo social daqueles, para ter alguma recomendação de alguns desses grupos. Ele era totalmente independente dessas coisas. E se Jesus não veio por recomendação de ninguém, né, o que levou aqueles 70 discípulos, né, a seguir, então, Jesus? O que levou eles a seguir Jesus? Se Jesus, embora ele já era considerado um rabino e um mestre, ele era chamado de mestre, mas de onde veio ele? Né? O que moveu, né, os discípulos a seguir Jesus? Senão a compreensão, mesmo que ainda distorcida, de que ele era um enviado de Deus, um mensageiro de Deus, e que, portanto, tinha autoridade e que, portanto, tinha alguma coisa para lhes ensinar que chamou a sua atenção. Não somente pelos milagres, porque multidões seguiram ele pelos milagres, mas aqui o caso dos 70 discípulos não era uma questão de seguir somente pelos milagres. Ele já tinha assimilado algumas coisas a ponto de Jesus enviá-los de 2 em 2 pregando o Evangelho. Então eles já tinham um nível de compromisso com o Senhor, diferente dos 12 que conviveram dia e noite com Jesus, que tiveram um chamado especial, mas aqueles outros que se agregaram provavelmente conviveram alguns dias, talvez indo e vindo, né, com Jesus em alguns momentos. Talvez quando Jesus passava próximo à cidade dele, eles o acompanhavam, não com a frequência que tinham os 12 que viveram com Jesus, mas de certa forma eles tinham um nível de comprometimento com o Senhor, a ponto de o Senhor os enviar a pregar. Então, esses 70, né, que foram enviados, eles creram em Jesus como alguém enviado de Deus. Deram crédito, deram atenção. Abriram o seu coração para ouvir o seu ensinamento e para crer a ponto de ir quando ele mandou. Esses 70, Jesus estava dizendo que eram as criancinhas para quem Deus revelou algo que não revelou para os outros. Quando eles receberam a palavra de Jesus, né, e tomaram a decisão de segui-lo, eles passaram a experimentar coisas mais profundas de Deus. Não somente eles viram os milagres, mas eles próprios viram Deus usá-los fazendo milagres. Eles ouviram ensinamentos mais profundos, mais próximos de Jesus, porque Jesus ensinava a multidão. Mas quando ele chama um grupo de 70, certamente o ensino era mais profundo ainda. Eles ouviram coisas mais profundas ainda. Coisas que os sábios e os nobres da época não tiveram acesso. Mas por que não tiveram acesso? Porque rejeitaram a palavra que Jesus pregava. Eles rejeitaram. Eles fecharam a porta para esse acesso. Jesus estava lá. Quem quisesse ir para ouvi-lo, só um dia, ficava um dia. Quem quisesse ficar mais dias, ficava mais dias. Aqueles 70 aproveitaram e ficaram muito tempo, muito mais dias com ele. Os 12 permaneceram todo o ministério com ele. Né? Então, só que muitos não quiseram. Ele não tem nada para nos acrescentar. Aquele jovem rico que procurou Jesus, aparentemente, parece que ele via Jesus também, um mestre, bom mestre, ele chama. Só que ele não quis seguir os conselhos de Jesus, a orientação de Jesus. Quando Jesus disse para vender tudo e seguir, ele se afastou. Então, até aqui eu vou no conhecimento de Deus, não, daqui em diante eu me afasto. Então, estava aberto e franqueado o caminho para quem quisesse, mas aqueles 70, eles quiseram. E eles, sim, eram as criancinhas para quem o Pai, através de Jesus, estava revelando coisas maiores, coisas mais profundas. Assim, irmãos, a verdade eterna e o conhecimento de Deus, ela está disponível e acessível, né, a todas as pessoas. Porém, ela só pode ser alcançada por meio da fé. Aquele que crê. Aquele que crê. Uma fé obediente.
que leva a uma dependência de Deus. A revelação, irmãos, a revelação que Jesus tem para as crianças, para os pequeninos, como ele diz, né, não é somente um processo mental de conhecimento. Não é conhecer aquilo que ele fala somente no nível de mente. Não é um processo intelectual, mas ele é fundamentalmente moral e espiritual. Aquilo que Jesus quer trazer para nós, irmãos, não é para ficar no nível de mente. A palavra de Deus, ministrada, pregada, lida por você na sua casa, ela não deve ficar no nível da mente. Se nós abrirmos realmente para o conhecimento, para o aprendizado de Deus, ela vai transformar nosso caráter, quem nós somos. Então ela opera no nível moral, no nível espiritual em nossas vidas. Ela toca diretamente na nossa alma e toca diretamente na disposição de vontade humana. A nossa vontade se inclina para abrir o coração e para ouvir e para aprender e para obedecer. Amém? Glória a Deus. Então, quando se inclina dessa forma, dá uma abertura, irmãos, por meio da fé. Abre-se por meio da fé para a percepção de coisas espirituais que não estão reveladas, que estão ocultas àqueles que estão fechados. Mas abre-se para aqueles que estão abertos por meio da fé. Realidades espirituais que são essenciais à vida eterna, elas se abrem para aqueles que estão abertos para Cristo. A verdade eterna de Deus, irmãos, ela não pode ser captada, apreendida pelo conhecimento humano. O conhecimento humano não pode receber as coisas de Deus. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, a Bíblia diz. Né? Por mais avançado, né, que seja o conhecimento humano, o nível tecnológico de conhecimento, de ciência, né? Somente com uma submissão total à vontade de Deus é que se pode ter acesso às verdades eternas de Deus. Somente nos submetendo a Ele, para que Ele revele essa verdade a nós. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus, irmãos, elas estão num nível, numa altura espiritual que a mente humana não consegue acessar. Ela não alcança no seu conhecimento, por mais sábio que ele seja nesse mundo. Ela só vai receber esse conhecimento por revelação do próprio Deus. Quando, né, nós não podemos conhecer a Deus, mas se Ele não nos franquear a porta da sua graça e da sua misericórdia. Quando Ele abre essa porta, que é uma porta de misericórdia e de graça, que Deus não precisava nos buscar. Então nós podemos ter acesso, né, a Deus. De que forma, irmãos? De forma humilde. Reconhecendo, né, que Deus é toda a fonte de vida, a fonte de riqueza, a fonte de sabedoria, toda a nossa saúde vem dele, todo o nosso conhecimento, o nosso bem-estar vem dele. Ele que sustenta a nossa fraqueza e nos mantém de pé na angústia, na tribulação. Somente assim, somente por revelação de Deus, por iniciativa de Deus, nós vamos reconhecer o nosso real estado, o estado em que nós estamos, de cegueira, de miséria espiritual. Quando nós conhecermos a Deus, que se revela a nós, nós vamos entender o nosso estado de miséria espiritual, de cegueira, de escravidão. Né? E aí nós podemos entrar, puxa, Ele é tão acima de mim, tão mais sábio, tão mais poderoso, tão glorioso. E eu reconheço que eu sou pó, eu não sou nada. Quando eu percebo essa distância, irmãos, eu entro num nível de dependência de Deus. Eu tenho que depender só da misericórdia dele, então. Eu não posso fazer nada para alcançá-lo. Não posso fazer nada para alcançar o conhecimento de Deus, a não ser que ele se revele a mim.
Então nós buscamos unicamente na misericórdia de Deus. E Ele é misericordioso, e a sua graça nos alcança, irmãos. O versículo 22 aqui, Jesus diz assim, né? Primeiro ele diz que ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou às criancinhas. E ele diz assim, tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Pai entregou tudo a Jesus, irmãos. Tudo foi entregue a Jesus. Toda a autoridade, todo o poder, todas as coisas que o Pai quer revelar para nós, Ele o fez por meio de Jesus. As coisas que são ocultas aos sábios e aos entendidos são reveladas às criancinhas, aos pequeninos, por meio de Jesus. As coisas do Pai. Os líderes religiosos daquela época, irmãos, eles diziam, né, que conheciam a Deus. Foi uma disputa com Jesus, foi essa. Eles diziam que conheciam a Deus. E Jesus disse, não, é impossível, se vocês conhecessem a Deus, vocês recebiam a minha palavra. Eles rejeitaram a Jesus e diziam que conheciam a Deus. E Jesus disse que isso era impossível, e é impossível pela palavra de Deus. Conhecer a Deus sem conhecer a pessoa de Jesus que estava ali diante deles. Jesus era essa revelação plena do Pai. Quando Deus quis se revelar para a humanidade de forma mais profunda, Ele enviou Jesus. E aí, com Jesus vindo, nós podemos tocar, nós podemos ver e ouvi-lo como um homem. Receber os seus conselhos, a sua direção, porque Ele esteve aqui. Então, Ele foi a revelação mais próxima, mais profunda do Pai. E se Jesus esteve aqui, nessa condição, em que eu pude, quando eu digo a humanidade, tocá-lo, ouvi-lo e vê-lo, e eu o rejeito, mas digo que conheço o Pai, que eu não posso tocar, não posso ver, não posso ouvir. O próprio Jesus diz assim, aliás, o Evangelho de João, capítulo 1, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus, irmãos, ele falava aquilo que o Pai enviou ele a falar. Ele fazia os milagres que o Pai fazia. Tudo o que ele fazia era o que o Pai fazia. Então o Pai o credenciou para ser o legítimo representante de Deus na terra, com todo o poder e autoridade. Mas homem. Uma loucura para os homens, isso aí. Essa foi a sabedoria de Deus, que para os homens foi loucura. Então, muitas religiões, irmãos, muitas religiões aí no mundo, religiões boas, religiões que têm boas virtudes, fazem muitas obras, boas obras, às vezes mais do que nós, dizem que servem a Deus, dizem que conhecem a Deus, mas Jesus não é conhecido nessas religiões. Como que pode isso? Jesus que esteve entre nós, não ser conhecido, mas eles dizerem que conhecem a Deus? Quando Deus estabeleceu Jesus como sendo a sua revelação? Um caminho para encontrar a Deus? Como é que eu vou conhecer a Deus e servir a Deus se Ele nunca foi visto? Senão através daquele que Ele enviou, que foi visto, que foi ouvido. Senão através da iniciativa de Deus de se revelar a nós. Então, Isaías, lá nós vimos que os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Nós não temos condições humanas, no conhecimento humano, de captar a revelação de Deus. Aí Deus envia Jesus, que é a própria revelação de Deus. Ela é enviada a nós. Uma iniciativa do Pai, com a permissão do Filho, para vir e se revelar a nós. E nós temos que se agarrar a essa revelação.
de forma plena e total, irmãos. Qualquer outra coisa que não seja Jesus não revela a Deus. Tem que ser Jesus. Jesus foi a iniciativa do Pai, foi a graça, a misericórdia de Deus, né? A revelação de Deus para nós. Não há conhecimento de Deus que não passe por Jesus Cristo, homem. Amém? Muitas pessoas também dizem que conhecem a Deus. Muitas delas cumprem certos rituais, liturgias, compromissos religiosos, como se estivesse, às vezes, pagando, né, por bênçãos ou por proteção, pelos cuidados de Deus, mas vive uma vida independente de Deus, independente de Jesus, que esteve entre nós. Vive uma vida sem um relacionamento pessoal com Jesus. Não conhecem como Jesus é. Não dá, irmãos, para ter um relacionamento superficial com aquele que deu a sua vida por mim. Olha o nível de compromisso que Jesus tem comigo e contigo, irmão. Ele derramou o seu sangue, deu a sua vida. Que tipo de relacionamento nós podemos estabelecer com alguém que nos ama dessa forma? Não pode ser superficial, irmãos. Tem que ser algo mais profundo. Tem que ser um relacionamento pessoal, porque Ele esteve aqui para isso, para fazer uma obra que permitisse a nós ter esse relacionamento com Ele. Jesus disse assim para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. E aí nós podemos falar o contrário. Quem não vê Jesus, não vê o Pai. E não verá o Pai. De forma alguma. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem não vê Jesus, não vai encontrar o Pai. De forma alguma. E aí, e ver Jesus, né, irmãos, isso implica em seguir Jesus de perto, em ter um relacionamento, um compromisso com Jesus como discípulo de Cristo. Se não for assim, essas verdades, que são inesgotáveis, vão ser ocultas a nós. E aí talvez a gente possa perguntar, mas como é que nós vamos ver Jesus se Ele não está mais agora entre nós? Né? Nós falamos que podíamos tocá-lo, podíamos ver, mas nós agora não podemos mais, né? Jesus, né, veja só o que Ele falou para Tomé. Tomé era aquele discípulo que, quando os outros apóstolos falaram para ele: olha, nós vimos o Senhor. Ele disse o quê? Olha, se eu não tocar a mão nos seus cravos, e a mão nas suas feridas e nos seus cravos, e no seu lado, onde ele foi perfurado, eu não creio. E aí Jesus depois apareceu, e Tomé também estava, e Jesus disse: vem cá, Tomé, coloca a mão aqui, põe a mão aqui nos meus cravos. Não seja incrédulo, ele disse, mas creia. E aí ele fala o seguinte para Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Olha só. Aquele que não viu e creu. Tomé não tinha visto, mas ele podia ter acreditado nos outros discípulos, né? Ele não acreditou. Nós não vimos. Mas todos esses discípulos, quase todos, escreveram a respeito e testemunharam a respeito de Cristo. E está aqui. Então você é bem-aventurado porque você não viu, mas você crê no testemunho dos discípulos. Nós somos bem-aventurados, irmãos, se crermos. Isso Jesus falou para Tomé e para os discípulos de uma forma geral. E versículo 22 ainda, ele fala que o Pai entregou a ele todas as coisas e que ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Filho, aliás, só o Pai. Então, muitos vieram antes de Jesus, e ele disse: muitos vieram antes de mim, mas eu venho com o testemunho do Pai. Então, só o Pai conhecia e sabia quem era aquele que realmente iria revelar-se para a humanidade,
trazer a revelação do Pai para a humanidade. O Pai conhecia o Filho, certamente. Né? E quando Jesus fala do Pai, ele diz assim, porque o Pai testifica também do Filho. E Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então o Pai traz a pessoa para Jesus. E ele diz mais, ele diz, olha, ninguém conhece o Pai também. Ninguém conhece o Pai. Nós vimos que a Bíblia diz que Deus nunca foi visto. O Pai nunca foi visto. Ninguém conhece o Pai, só o Filho. O Filho, aquele que está no seio do Pai, esse conhece o Pai. Mas não só o Filho conhece o Pai, mas aquele a quem o Filho revelar. Somente quem pode conhecer o Pai, além de Jesus, é aquele a quem Jesus revelar. Então, para conhecer o Pai, nós precisamos vir a Jesus. Para que as coisas de Deus, as coisas eternas, ocultas aos sábios, porque eles não querem vir a Jesus, elas sejam reveladas a nós. E nós então temos acesso ao Pai, por meio de Jesus, que vem cá, pega pelas mãos, né? Leva na presença do Pai. Estás guardado da ira, do juízo, por causa do meu sangue, que cobre as nossas vidas e que nos permite estar diante de Deus justificados do pecado. Amados, aqui no versículo 23, ele diz assim, voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Olha só. Aquelas coisas que estão ocultas e que foi revelado aos pequeninos, agora ele diz assim, aqueles que conseguem ver isso, não só ouvem, mas eles podem ver. Por meio da fé, irmãos, nós vemos o invisível, as promessas do Pai. Nós já podemos vislumbrar, já podemos ver por meio da fé. E ele diz, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Ali ele falava especificamente para eles, porque eles estavam com Jesus. E eles eram bem-aventurados por ver Jesus, por se submeter à autoridade dele e poder receber as verdades eternas do reino de Deus para serem salvos. Então eles eram bem-aventurados. E ele diz mais, olha só que glorioso isso. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. E aí, poxa, é maravilhoso, irmãos. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vê homens, né, mulheres, profetas, reis, que temiam a Deus, que serviram a Deus, que tiveram experiências com Deus. Eles desejaram ver aquilo que os discípulos viram, mas não viram, não tiveram essa oportunidade. Porque Deus não foi visto, ainda não tinha sido visto por ninguém. Ninguém pode ver a Deus. Eles não viam a Deus. Mas os olhos dos discípulos, aqui, ele diz que são bem-aventurados os olhos daqueles que veem, eles viram o próprio Deus encarnado, na pessoa de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. E talvez a gente pense, poxa, mas quando os discípulos foram mais privilegiados do que nós, porque eles estavam ali com Jesus e nós não estamos com Jesus fisicamente, com Jesus. Então eles viram mais coisas que nós. Não. Jesus disse que o reino de Deus estava entre eles, na pessoa de Jesus, mas que ele estaria em vós. Isso só aconteceu depois que Jesus subiu aos céus e que enviou o seu Espírito para habitar na sua vida, na minha vida. E isso, os profetas, os reis, e até aquele momento, pelo menos aqueles discípulos não tinham. Depois eles receberam também, como nós. Mas eles não tinham, e você tem, meu irmão. O reino de Deus em ti, por meio do Espírito Santo de Deus, que agora habita em ti.
Irmãos, isso é tão glorioso, irmãos. Quando nós vemos as maravilhas que Deus fez ao longo da história, né, com o povo de Israel, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a providência divina, que Deus não atrasa, não se adianta, mas Ele vem no tempo certo, Ele supre na necessidade de cada um. E nós vemos esse Deus maravilhoso, coordenando toda a história humana, soberano sobre toda a terra. E nós temos recebido isso em nossas vidas e fizemos parte daquilo que Deus está edificando e construindo, irmãos, para toda a eternidade, irmãos. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Aquilo que nos está guardado e reservado para a eternidade. Mas que nós não precisamos ficar gemendo em amargura, em dor e sofrimento. Nós podemos experimentar, irmãos, as coisas espirituais nessa vida, irmãos, para termos uma vida abundante, uma vida plena, de vínculo com o Senhor, de discipulado com Cristo, de dependência de Deus, que nos leve a um pleno conhecimento de Deus nessa vida, que nos traz satisfação, plenitude, alegria, abundante graça, que no meio das dificuldades, como falou o irmão aqui, nós temos uma fonte inesgotável para buscar o consolo, a alegria, a paz, o socorro de Deus. Quando sequer tem palavras para expressar, basta um gemido. Deus sabe que é em direção ao céu. E Ele atende segundo. Então, amados, para finalizar, quando Jesus diz que Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, não é uma coisa proposital de Deus para prejudicar alguém. Porque esses fecharam a porta para o conhecimento de Deus. E nós não podemos fazer isso, irmãos. Às vezes, irmãos, nós podemos fazer isso em algumas circunstâncias da nossa vida. Às vezes nós abrimos a nossa vida e servimos a Deus, mas em alguma área da nossa vida, em algum momento da nossa vida, nós não deixamos Deus tocar. Não deixamos Deus orientar e nos direcionar e agir através de nós. Então nós temos que estar bem sensíveis ao que Deus está nos falando, aonde Ele está nos conduzindo, para estar sempre com o coração aberto, recebendo de Deus o que Ele tem para nós, que sempre é o melhor para a nossa vida, irmãos. Não pensemos que em algum momento, alguma circunstância, né, alguma decisão que nós tomamos, né, sem buscar a Deus, sem a direção de Deus, vai ser melhor do que o que Deus tem para nós. Nunca vai ser. Nunca será. Sempre a direção que Deus tem é a melhor. Por isso nós temos que estar bem alinhados, aliançados com o nosso Senhor. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé. Vamos encerrando, vamos orar. Feche seus olhos por um momento. Aleluia, Jesus. De tudo que nós falamos, de tudo que os irmãos ouviram nessa noite, se alguma coisa, de alguma forma, tocou na tua vida, se de alguma forma essa palavra, alguma dessa palavra ardeu no teu coração, é o Espírito Santo de Deus que está falando. E quando Ele fala, irmãos, Ele espera um posicionamento nosso com relação a isso que Ele está falando. Aí no teu coração, aí mesmo. Não precisa vir aqui à frente. Mas Ele espera um posicionamento na tua vida com relação a isso, o que Ele está falando. Se você já pôde ouvir, isso é fé. Você ouviu por fé. A fé exige de nós a obediência. E quando nós damos passos de obediência, os caminhos se abrem. O conhecimento de Deus vai se abrindo. As coisas que Deus quer mostrar, Ele vai mostrando paulatinamente. Passo a passo de fé que nós damos. Os caminhos vão se abrindo. Então é uma caminhada com Cristo. Sem parar. Mas sempre em resposta aos impulsos que o Espírito Santo lhe dá. E você recebe por meio da fé. E caminha também por fé. E isso vai edificando a tua vida. Isso vai te fortalecendo no Senhor. Vai fortalecendo a tua fé. E Deus vai operando maravilhas através da tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Assim como Jesus orou, nós também queremos orar. Graças te damos, ó Pai, porque
tu ocultasse essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelasse às criancinhas. Assim aprove a ti, ó Pai. Te damos graças, Senhor. Nos dá um coração assim, Senhor, como criança, quebrantado, aberto, contrito, um coração dependente do Senhor. E vem, amado Espírito Santo, e revela-te, Senhor, a nós. Revela-te, Senhor, nesse coração que está desejoso, Senhor, de te conhecer, de te ouvir, de te obedecer. Vai manifestando as riquezas da tua glória, Senhor, a tua graça abundante e o teu poder, Senhor, na vida da tua igreja, Senhor, para trazer coisas poderosas, Senhor Deus, coisas espirituais, Senhor Deus, para que possamos experimentar, Deus, coisas espirituais, andar nas alturas espirituais com Cristo Jesus, onde estamos assentados. Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus amados.